de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se para a sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Amém, irmãos? Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. Jesus já veio à terra com um propósito, e o propósito de Jesus era se entregar pela minha vida e pela sua vida. Só que Jesus teve um tempo de ministério aqui na terra, até isso se cumprir. E enquanto Jesus veio, nós sabemos que ele nasceu de uma virgem, nasceu através do Espírito Santo, não foi um nascimento como um ser humano normal, que vem da semente do homem, mas Jesus veio da semente da mulher, como dizia em Gênesis 3,15. Então nós vemos que Jesus, ele cresceu, e com 30 anos ele inicia o seu ministério. Foi batizado por João Batista, iniciou o seu ministério. Só que Jesus já sabia o que ele ia passar. Jesus já sabia o que ele ia sofrer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim, ele decidiu ser fiel, e ser fiel, como a Bíblia diz, até a morte de cruz. Mesmo ele sabendo que ia ser crucificado, mesmo ele sabendo que Pedro ia negar ele, mesmo ele sabendo que Judas ia trair, mesmo ele sabendo que os que eram seus ia rejeitar, mesmo ele sabendo que os sacerdotes e escribas, que era para apoiar o ministério de Jesus, ia contra o ministério de Jesus, ele continuou fazendo sua parte, continuou cumprindo o seu propósito e continuou fazendo a vontade de Deus. E o que podemos aplicar para a nossa vida? Irmãos, não importa o que aconteça, nós temos que continuar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir. Deus nos chamou para servir a Ele, Deus nos chamou para adorar a Ele, Deus nos chamou para estar na presença dEle, Deus chamou a gente para anunciar o Evangelho, Deus chamou a gente para ser testemunha, Deus chamou nós para ir morar na Nova Jerusalém. Mas para tudo isso, nós precisamos estar dentro do propósito que Deus nos chamou, e nós não podemos sair do propósito de Deus, porque essa é a vontade do inimigo, nos tirar do foco, nos tirar da direção, nos tirar do propósito. E muitas vezes o propósito que Deus tem para a nossa vida gera dor, gera sofrimento. Jesus não enganou ninguém. Jesus falou que nós ia passar por dor, por sofrimento, por aflições, mas é muito melhor sofrer por amor a Cristo do que sofrer como malfeitor. É muito melhor sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. E Jesus, aqui nós vemos que ele bem sabia que daqui 2 dias ia vir a Páscoa. A Páscoa nós sabemos que era a comemoração dos judeus, comemorando a libertação do povo do Egito. Então os judeus sempre no mês de Abib, ou no mês de abril, para nós comemoravam a Páscoa. Então eles já tinham isso, todo ano eles comemoram a Páscoa. Então Jesus sabia que aqui 2 dias ia chegar a Páscoa, ele ia ser entregue. Se Jesus foi entregue no tempo da Páscoa, na preparação da Páscoa, Jesus foi crucificado, está em João capítulo 19. E na Páscoa, o que acontecia na Páscoa? Nós sabemos que para o povo judeu, para eles ser libertos, ou seja, das pragas que ia vindo sobre o Egito, e principalmente daquela morte que ia vir sobre os primogênitos do Egito,
eles tinham que passar do sangue do cordeiro na porta dos umbral. Então foi morto um cordeiro sem mancha, um cordeiro, e foi passado o sangue no umbral. E quando foi passado esse sangue no umbral, nós sabemos que Deus passou pela casa dos egípcios e matou todo o primogênito, mas o povo de Deus ficou livre. Por quê? Por causa que obedeceu e por causa do sangue que foi passado nas portas do umbral. Então ele sempre comemorava a Páscoa. A Páscoa significa passagem. Que passou, Deus passou por cima do povo israelita e não feriu o povo. E nós sabemos que quando o povo foi liberto, nós sabemos que a cada ano o povo glorificava a Deus pela libertação. E o que nós tem a ver isso conosco hoje? Hoje nós não vamos sacrificar cordeiro, hoje nós não vamos comer o pão asmo, que era o pão sem fermento. Hoje aí você não vai fazer toda aquela lei religiosa, todo aquele ritual religioso. Por quê? Porque hoje Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o sacrifício, Cristo é o cordeiro. Então eu e você não precisamos pegar um cordeiro, sacrificar. Eu e você não precisamos fazer o pão asmo, que eles comiam 7 dias pão asmo, que é pão sem fermento. Hoje eu e você não precisamos fazer isso. O que eu e você precisa é reconhecer o sacrifício de Jesus. O que eu e você precisa é reconhecer o que Jesus fez por nós. Nós precisamos reconhecer isso. Então, assim como o povo judeu, eles comemoram a libertação do Egito, eu e você, irmãos, podemos comemorar a libertação dos nossos pecados. Eu e você podemos comemorar a libertação dos nossos pecados. E assim como foi morto um cordeiro para que o povo judeu fosse livre, assim no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto para uma nova aliança, ou seja, o Novo Testamento, e por isso estamos aqui hoje, porque o Cordeiro Jesus morreu pela nossa vida. Então Jesus, depois que ele anunciou isso para os discípulos, que ele ia ser entregue, nós vemos que os principais, os sacerdotes, os escribas e anciões, ficaram procurando a ocasião para matar Jesus. Ficaram procurando ocasião para prender e matar ele. Só que por haver ali a festa da Páscoa e subir muita gente para Jerusalém para comemorar, ele ficou procurando a oportunidade. E essa oportunidade que eles achou de trair Jesus, ou seja, de prender e matar Jesus, eles acharam em Judas. Judas foi uma oportunidade que eles teve para prender e matar Jesus. Irmãos, que nós não venhamos ser um Judas na vida. Pode ver que é difícil alguém colocar o nome do filho de Judas, porque já sabe, porque Judas simboliza traição. Então, seja, Judas foi o que traiu. Então que eu e você não venhamos ser um Judas na vida. Em que sentido? Que venha dar lado para o inimigo, para que o nome de Jesus seja blasfemado, ou para que Jesus, em nome de Jesus, não seja reconhecido como Salvador, ou como um traidor, que nós não venhamos ser um traidor como Judas. Então a oportunidade que ele viu foi num discípulo, que Jesus tinha chamado, e o discípulo que era para seguir a Jesus, que era para honrar Jesus, que era para glorificar Jesus, um discípulo que recebeu poder, um discípulo que estava lá quando foi a missão dos 10, que eu disse para os irmãos em Mateus 10, ele recebeu poder, ele pregou o evangelho, ele curou os enfermos, mas chegou um determinado da caminhada, que ele começou a dar lado para o inimigo, e ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Então Judas deixou o coração dele se envolver com o dinheiro e acabou traindo Jesus. Irmãos, que eu e você não venhamos trair Jesus, que eu e você venhamos ser firme com Jesus. Hoje, irmãos, o que leva as pessoas mais a trair a Jesus é o dinheiro. Isso é bem ilícito. As pessoas não querem saber de Jesus por causa de riqueza, por causa de dinheiro. A maioria do que as pessoas vivem hoje, não todo mundo, não me entenda mal, mas tudo está em volta do dinheiro. Então as pessoas traem por causa de dinheiro, as pessoas entregam o outro por causa de dinheiro. Então que eu e você não venhamos ter um coração de Judas, nesse sentido de traidor. Que o nosso amor por Jesus seja além das riquezas, que o nosso amor por Jesus seja além do dinheiro, que o nosso amor de Jesus seja ao ponto da gente dar a nossa vida por Ele. Então Jesus, sabendo que ia ser traído, os escribas e fariseus procurando oportunidades para trair Jesus, mas nós também vemos aqui Maria,
Se nós formos ver do versículo 6 em diante, Jesus está num jantar em Betânia e de repente entra Maria. Quem era Maria? Maria, irmã de Lázaro. E Maria vai lá, pega um unguento de valor e derrama sobre Jesus. Ela ali já estava ungindo Jesus para o seu sepulcro, para que ele fosse morto e depois ele fosse enterrado, fosse ao sepulcro, ou seja, fosse colocado num sepulcro, que os judeus tinham esse costume de ungir o corpo. Então Maria foi e derramou todo o unguento, o vaso de alabastro em Jesus, e ela fez aquilo, irmãos, com amor, ela fez algo de valor. Olha como que é, um procurava atrair, e a Maria estava dando o melhor por amor a Deus. Então, em nome de Jesus, que nós não sejamos o que traz, mas o que dá o melhor por amor a Deus. Então Maria derrama esse vaso de alabastro. O próprio Judas não gostou disso. O próprio Judas falou, ela podia vender isso aí, vender e dar aos pobres, mas a intenção dele era pegar um dinheiro, porque ele ficava com a bolsa. Então, olha como que estava o coração de Judas, na riqueza. Mas Jesus falou, não, ela fez uma boa obra, e o que ela fez sempre vai estar gravado. O que ela fez sempre vai estar gravado, está em João capítulo 12. Então, irmãos, os nossos atos, principalmente os atos bons que nós fazemos, vai estar gravado diante do Senhor. E as pessoas vão ver os nossos atos e vão pegar como exemplo. Qual exemplo você quer seguir hoje? O exemplo de Judas ou o exemplo de Maria? É claro que a gente vai falar, eu quero seguir o exemplo de Maria, eu quero dar o melhor para o Senhor, eu quero dar o melhor para Cristo. Então, irmãos, que você também venha a ser o exemplo, que as pessoas venham olhar para nós, não, eu quero dar o melhor, igual o irmão dá o melhor, eu quero dar o melhor, igual a irmã dá o melhor, para a glória de Deus. Então Judas trocou Jesus por 30 moedas de Páscoa, de prata. Então agora chega a última ceia, ou seja, a última Páscoa. Então Jesus passa a última Páscoa, a última ceia agora com os discípulos. Então Jesus pede para os discípulos ir preparar, os discípulos vão até o cenáculo, prepara a ceia, e ali eles participam da ceia. E nós vemos que os elementos da ceia agora é o pão e o suco. Então, e o vinho, Jesus vai lá e fala, agora vocês, todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim, o pão simboliza o meu corpo, o sangue simboliza, o suco de uva simboliza o sangue meu derramado por vós. Então Jesus colocou agora os elementos da ceia, que é o corpo e o sangue, e esses elementos é o que? Que nós comemoramos hoje, quando a gente se reúne para participar da ceia de Cristo. Então esses elementos que a gente deve participar hoje para a glória de Deus. Você não precisa fazer o pão asmo, você não precisa pegar as ervas amargas, você não precisa um cordeiro, não, hoje nós participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus faz a última ceia com os discípulos. Irmão, eu só estou passando um panorâmica o que Jesus passou. Jesus faz a última ceia com os discípulos e depois Jesus vai para o Getsemane. Getsemane era um lugar que era um jardim no Monte das Oliveiras. Então Jesus ali começa a entristecer, começa a chorar, começa a angustiar, porque ali Jesus agora, ele sabia que estava chegando a última hora dele aqui. Ele sabia que ia se entregar por nós, ele sabia que era chegada a hora dele. Os discípulos não entenderam muito, porque Jesus angustiou, Jesus ficou triste. Os discípulos sempre via Jesus alegre, sempre via Jesus falando de vida. Agora Jesus fala que vai morrer, fala que vai se entregar. Então imagine o coração dos discípulos. E Jesus pede, vigia aí comigo. Chama Pedro, Tiago, João para ir mais próximo. Os discípulos ficaram mais longe. Olha, vigia aí comigo enquanto eu vou orar. E nós sabemos que os discípulos não conseguiram vigiar. Jesus voltava, ele estava dormindo. Mesmo Jesus chorando, angustiado, voltava, os discípulos continuavam dormindo. Isso foi por 3 vezes. E Jesus avisou a eles, vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Porque Jesus sabia, se nós não vigiar e não orar, a gente acaba entrando em tentação. Porque ao mesmo tempo que se nós não vigiar, nós se aproxima do pecado, quando a gente vigia, a vigilância nos afasta do pecado e a oração para a glória de Deus. Então os discípulos não pôde vigiar. E nesse exato momento que Jesus angustiado, chorando, e alguma passagem vai falar que o anjo veio e fortaleceu Jesus.
seja, os discípulos não conseguiram fortalecer ele, mas o anjo fortaleceu Jesus. Porque tem hora na nossa vida, irmãos, que é só Deus para nos fortalecer. Tem hora na nossa vida que é só o fortalecimento de Deus. E Jesus conhece a nossa angústia, Jesus conhece as nossas lágrimas, Jesus sabe das nossas dores. Então que o Senhor Jesus possa fortalecer eu e você, que Jesus possa fortalecer a igreja, possa fortalecer nós. E quando Jesus acorda de novo, diz, para que os discípulos agora dormem, seja, vocês vão dormir até agora, porque o traidor já estava vindo. Enquanto Jesus falava, chega Judas, chega com a multidão com um porrete. A multidão vem prender Jesus com porrete, com guardas. E Jesus falou, eu sempre estive no meio de vocês, agora vocês vêm a mim como eu fosse um ladrão e salteador com porretes, prendeu o Senhor Jesus. E além da multidão vir com porretes, Jesus foi traído com um beijo. Chega Judas e combina, e chega até Jesus e dá um beijo em Jesus. E Jesus fala, você trai o Filho do Homem com um beijo? E Jesus ainda chamou Judas de amigo. Então, irmãos, em nome de Jesus, nem todo beijo é verdadeiro. Então que nós também vamos vigiar em nome de Jesus. Nem todo beijo é verdadeiro, que nós vamos vigiar. Então Jesus nesse exato momento é preso. Os discípulos são dispersos. E Jesus vai para a casa do sumo sacerdote Caifás. E quando Jesus chega na casa do sumo sacerdote Caifás, nós sabemos que começa ali um tipo de julgamento. E as pessoas querendo achar brecha em Jesus para crucificar Jesus, para matar Jesus. E vinha falso testemunha para falar de Jesus, mas nada. E pela manhã eles levam Jesus até o governador Pôncio Pilatos. Então Pilatos também é apresentado Jesus a Pilatos, e Pilatos também vê que não tem nada de mal em Jesus. Pilatos falou, esse homem não tem nada de mal nele, eu não vejo nada de mal nele para condenar ele. Só que Pilatos, nós sabemos que por saber que o povo prendia Jesus por inveja, e por ele querer ficar bem com o povo, ele não libertou Jesus. Pelo contrário, ele entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi açoitado antes de ser crucificado, e depois ele entregou Jesus para ser crucificado. E para vocês terem uma ideia, na época da Páscoa, pela lei, soltava alguém. Então soltava alguém, seja alguém que fez algo errado, ele podia ser solto. Aí Pilatos perguntou, quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Porque era um costume deles. Porque como o povo judeu não foi liberto, então eles tinham o costume de libertar alguém na Páscoa, simbolizando a libertação deles. Então não veio deles falar, não, nós queremos que liberta Jesus. Não, eles dizem, eu quero que liberta Barrabás. Então, seja, o povo preferiu soltar alguém que estava fazendo errado do que deixar Jesus livre, que estava fazendo o que era certo. Mas você fala, mas pastor, mas Jesus não tinha que passar por isso? Isso, Jesus já tinha que passar por isso. Jesus já tinha que passar por essa situação. Mas as atitudes deles, as atitudes que eles fizeram, não, em nome de Jesus, não tira a iniquidade deles. Porque a nossa atitude, mesmo que Deus permita aquilo, já está no plano de Deus, ela não permite nós fazer o errado e achar que está certo. Porque agora eu vou fazer algo de errado, vai falar, não, mas já estava escrito que isso ia acontecer e eu vou apoiar naquilo. Então não tem como eu fazer isso. Já estava escrito que Jesus ia ser entregue, tudo e tal, e eu vou apoiar naquilo. Não, irmão. Jesus não apoia o erro. Pelo contrário, ele anda certo e apoia o que é certo para a glória de Deus. Então Jesus agora é entregue, e Jesus agora é crucificado. E Jesus agora, ele passa pela via dolorosa até chegar ao Gólgota. Gólgota é lugar de caveira, onde era crucificado. Esse lugar é chamado de Gólgota, porque é uma montanha, seja uma rocha que parece uma caveira. Então Jesus foi crucificado nesse lugar. E quando Jesus é crucificado, nós já ouvimos pela nossa irmã Fátima, é crucificado dois malfeitores ao lado dele. Um blasfema dele, o outro reconhece ele, porque Jesus salvou até na cruz, irmão. Até na cruz, Jesus crucificado, ele salvou. Então mostra o que ele veio para fazer. Enquanto ele estava na terra, salvou, andando sem ser crucificado. E quando ele foi crucificado, também salvou. E quando ele ressuscitou, ele salvou e continua salvando até hoje, para a glória de Deus. Então Jesus é crucificado ao meio-dia.
Então nós vemos Jesus, a crucificação de Jesus, aqueles dois homens, um reconhece, o outro não, e hoje não é diferente de hoje. Tem pessoa que reconhece, tem pessoa que não reconhece o que Jesus fez na cruz, tem pessoa que está na mesma condição, vamos pôr, Jesus estava condenado pelo povo, mas não, e as pessoas estavam na mesma condição como aquele homem e não reconhecia. Então às vezes, tem pessoa que está na condição de condenado, mas não reconhece que é um condenado e precisa de perdão. Então nós temos que reconhecer, não, eu estava condenado, mas eu reconheço que eu sou um pecador e preciso de Jesus para me justificar dos meus pecados. Então nós temos que reconhecer, irmão, não querer justificar, não, e você, mas você igual aquele homem salteador, não, mas você não é o Salvador, salva a ti mesmo, sai dessa situação, seja livre a nós também. Não veio dele falar, não, eu tô, olha a situação que eu estou. Não veio de eu ficar quietinho aqui, pedir perdão pelos meus pecados, não, eu vou querer ainda empurrar as coisas para Jesus, que era santo e não merecia passar pelo que passou, mas passou para nos libertar dos nossos pecados. Então Jesus é crucificado, nós sabemos que depois houve uma escuridão na terra, nós sabemos que mortos ressuscitou, nós sabemos que Jesus entregou o seu Espírito, Jesus diz, está consumado. Então Jesus é sepultado, e quando Jesus é sepultado, Jesus está sepultando com ele os nossos pecados. Então Jesus foi morto pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados, e assim como eu e você, irmãos, quando a gente aceita Jesus, nós sepultamos os nossos pecados, nós sepultamos os nossos pecados, nós sepultamos aquilo que era de errado. Só que nós sabemos que quando chega o terceiro dia, ele ressuscita. O terceiro dia ele ressuscita. Aí nós chegamos em Mateus 28, quando Maria Madalena e as mulheres foram ungir o corpo de Jesus. Mal sabia elas que o corpo de Jesus já tinha sido ungido na quinta-feira, um dia antes, e mal sabia elas que Jesus já não estava mais lá, que Jesus já estava vivo, que já tinha ressuscitado. E quando elas chegam lá para ungir o corpo de Jesus, um anjo anuncia para elas: por que vocês procuram entre os mortos aqueles que vivem? Olha isso aqui, irmãos, por que vocês procuram? Então ela estava procurando aquele que já tinha ressuscitado, aquele que já não estava mais lá. E quando elas ouviram isso, elas já ficaram alegres, porque o anjo falou: vai para Galileia, anuncia o que Jesus mandou vocês anunciar, que ele vai encontrar com os discípulos na Galileia. E quando elas se vão, elas se encontram com Jesus. Jesus sauda elas e Jesus diz no versículo 10 do capítulo 28. Então Jesus diz: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Irmãos, se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não adiantaria. Por isso que a obra de Jesus foi completa. Por isso que a obra de Jesus não foi só morte, mas a obra de Jesus também foi ressurreição. E, irmão, isso aqui é maravilhoso. Então, eu e você também temos que crer que nós estamos aqui para dar vida por Jesus, mas nós também vamos ser ressuscitados, nós também vamos ser vivificados com Ele. Então não se preocupe, o nosso fim não é a morte, o nosso fim é a vida eterna. O nosso fim não é morrer e ficar sepultado, não, o nosso fim é ser vivificado juntamente com Cristo, é ressuscitar juntamente com o Senhor. E o que Ele vai fazer? Ele não vai ressuscitar os que dormem, seja os que morrem. Aí se Ele voltar agora, nós vamos ser transformados, mas se Ele não voltar e nós morrer, nós vamos depois passar a eternidade com Cristo. Então não se preocupe, Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou. Então nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Apesar que os fariseus, eles fizeram de tudo, irmão, de tudo, para que essa notícia não se espalhasse. Porque quando Jesus, Ele ressuscitou, os soldados foram falar para os fariseus, e eles dizem: Jesus, aconteceu isso, Jesus não está mais lá. E eles falaram: não, subornaram aqueles homens, para que aqueles homens falassem que foi os discípulos que roubou o corpo, e deram dinheiro para aqueles homens. Olha, irmão, olha como o dinheiro está envolvido em várias coisas. Olha como a gente tem que tomar cuidado com amor ao dinheiro. Então eles quiseram subornar a Jesus. Se a gente for ver no versículo 11, diz assim: e quando ia, eis que algum guarda chegou à cidade
e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo-nos, o furtavam. Então, seja, fala mentira, vai lá, fala para o povo, quem perguntar para vocês, diz que foi roubado o corpo, diz que não, Jesus não ressuscitou, diz que não aconteceu nada de sobrenatural, diz que foi roubado. E pagaram eles e eles aceitaram. E em troca disso, o sumo sacerdote e o povo se dava com os romanos, seja com César, conversava com eles ou com Pilatos, para que eles não fossem mortos, porque ele estava na guarda do soldado, e eles não podiam perder o soldado. Então, seja, por dinheiro, por troca de favores, acabaram anunciando uma mensagem errada. Anunciaram que foram os discípulos que roubaram os corpos, mas não foi os discípulos que roubaram os corpos, foi Jesus que ressuscitou. E hoje, irmãos, quantas pessoas não estão anunciando que Jesus ressuscitou? Não creem que Jesus ressuscitou, mas Jesus ressuscitou, e Ele está vivo para todo sempre. Depois que Jesus ressuscitou, irmãos, vamos lá no versículo 16... E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte onde Jesus tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Depois que Jesus ressuscitou, lembra? Maria viu ele. Depois Jesus foi para a Galileia, onde ele tinha designado que os discípulos estavam. Alguns viram Jesus e adoraram, alguns duvidaram. Então, seja, mesmo Jesus depois de ressuscitado ainda teve dúvida, mas graças a Deus que Jesus tira toda a dúvida para a glória dele. Então diz no 18: e chegando-se, Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, Jesus, ele sabia que ia morrer, ele sabia que ia perecer, ele sabia de onde ele veio, e ele sabia para onde ele ia. Jesus sabia que ia ter que esvaziar da sua glória, Jesus sabia que ia ter que sofrer com o homem, Jesus sabia que ia ser cuspido, Jesus sabia que ia ser esbofeteado, Jesus sabia que ia ser esmurrado, Jesus sabia, irmãos, de tudo que ele ia passar. E Jesus também sabia que ele ia receber de novo todo o poder e autoridade no céu e na terra. Então, em nome de Jesus, não desanime com o que você passa aqui na terra de prova. Não desanime com o que você passa aqui na terra de luta, porque um dia nós vamos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe que nós vamos receber não uma coroa de espinho, mas a coroa da justiça. Jesus hoje não está com a coroa de espinho, mas está com a coroa de glória. Jesus, ele não vai vir para morrer como servo, mas Jesus agora vai vir como um rei. E a igreja hoje está como serva, mas um dia ela vai reinar com Cristo Jesus. Então, igreja, não vamos olhar para as adversidades, mas vamos olhar para aquele que passou pelas adversidades e venceu. E através de Jesus nós somos mais que vencedores. Então Jesus diz que todo poder no céu e na terra é dado a Ele. Então eu e você servimos um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Nós servimos um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que salva. Então não vamos trocar esse Jesus por nada. Não vamos trocar Ele por nada, porque, como eu disse, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Salvador. Então não vamos trocar Ele por nada, porque Ele, irmãos, é que merece toda a honra. É Ele que merece toda a glória, é Ele que merece todo o louvor. Hoje nós vemos muitas coisas querendo abafar o nome de Jesus, muitas coisas querendo apagar o nome de Jesus, mas não tem como apagar o que Jesus fez, porque já está feito. Não tem como, faz mais de 2000 anos e não apaga o que Jesus fez e não vai apagar. E também trazendo para nós, irmão, a nossa Páscoa, ela não simboliza ovo de Páscoa. A nossa Páscoa não simboliza chocolate. A nossa Páscoa simboliza a nossa passagem da morte para a vida. A nossa Páscoa, ela não é respaldada num coelho, não é representada por um coelho, mas pelo Cordeiro. Quem morreu por nós foi um Cordeiro, foi Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Então que nós viemos, em nome de Jesus, crer nisso,
Crê no sacrifício de Jesus. Crê no que Jesus passou por nós. Não vamos deixar de ser desconstruídos os nossos valores, irmãos, os nossos princípios, porque se nós tirar o verdadeiro valor da Páscoa, acaba todo sentido. Porque se não houve ressurreição, não há salvação. Se não houve salvação, não há justificação. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15, Jesus falou, se Jesus não ressuscitou, então a nossa fé é em vão. Paulo falou, a nossa fé é em vão. Então, irmãos, a nossa vida está embasada no que Jesus morreu, passou por nós e na ressurreição de Jesus. Então, em nome de Jesus, não fique triste se você não ganhou ovo de Páscoa. Não fique triste se nenhum coelho botou ovo lá na sua casa de Páscoa. Não fique triste com isso. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro já morreu por nós, perdoou os nossos pecados. A dívida que era contra nós, a cédula que era contra nós, Ele riscou. E hoje, para a glória de Deus, nós podemos louvar e glorificar o nome dEle. Oh Deus Todo-Poderoso, irmãos, que a gente venha dar valor no que Jesus fez por nós na cruz. E a gente venha acreditar, irmão, em tudo aquilo que Ele passou por mim e por você. Porque se não fosse verdadeiro, a gente não sentiria o que a gente sente hoje. Se não fosse verdadeiro, a gente não estaria experimentando o que a gente experimenta hoje. A paz, a alegria, o perdão, a redenção, a reconciliação. Então Cristo, irmãos, Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está vivo. E assim como um anjo falou para Maria, para as mulheres, diz, Ele vive. Então não procure entre os mortos. Então não venha buscar um Deus morto, não venha buscar um Jesus morto, mas busque um Jesus vivo. Não busque um Jesus que está pregado na cruz, porque Ele já não está mais pregado na cruz. Ele está à direita de Deus. Ele intercede por nós. E Ele está vivo. E um dia Jesus vai voltar. E dessa vez Ele não vai voltar num jumento. Dessa vez Ele vai voltar juntamente com os anjos. Dessa vez Ele vai buscar a sua igreja. E Ele não vai vir como servo, Ele vai vir em glória agora. Agora Ele vai vir com o corpo glorificado. Agora Ele vai vir como Todo-Poderoso. Então, igreja do Senhor, que eu e você venhamos servir a Jesus todos os dias da nossa vida. E se você pensa que ninguém te ama, Jesus é a maior prova de amor que a gente possa ter. Não vamos negar Ele, não vamos rejeitar Ele, porque Jesus ressuscitou. Amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Tem muitos detalhes aqui, irmãos, mas fica para outro dia. Mas o importante é nós reconhecermos o que Jesus fez pela nossa vida, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós sabemos de tudo que o Senhor passou por nós naquela cruz. Nós sabemos que o Senhor já sabia no que o Senhor ia passar. Mesmo assim o Senhor foi fiel. E como diz na sua palavra, foi fiel até a morte de cruz. Mas o Senhor não ficou pregado na cruz. E o Senhor nem ficou no sepulcro, mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós cremos na sua ressurreição, Jesus, porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, não tinha nos justificado, e nós não poderíamos falar de um Deus vivo, de um Jesus vivo. Mas graças a Deus que nós podemos falar de um Jesus vivo. Então, igreja do Senhor, que nós viemos compartilhar um Jesus vivo, um Jesus que salva, um Jesus que cura, um Jesus que perdoa, um Jesus que liberta, um Jesus que renova, um Jesus que vai voltar para buscar, para levar nós para o céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, ajude nós sempre a valorizar a Páscoa, valorizar, Senhor, a nossa libertação dos pecados, a nossa passagem da morte para a vida, Senhor, a nossa libertação desse mundo, a nossa libertação da escravidão. Que nós, Pai, não venhamos comemorar também com o fermento velho, ou seja, com o pecado, mas como uma nova criatura na Tua presença, Senhor. Então nos ajude a cada dia doar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Ajude a cada dia, Senhor, nós viver pautado na Sua presença e na Sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de louvar o Senhor no louvor. Você pode pegar para mim, irmão? Vamos louvar o Senhor, irmãos, para a glória de Deus. Sua morte ali na cruz